Bom dia. Quando eu era vendedor de livros, pagava faculdade dessa maneira, né? Eu me recordo quando entrava nas casas, nos comércios. Em algum momento eu ia dar um jeito de parar ali a apresentação, né? E perguntar para as pessoas um pouco da história delas. Como é que foi, Dona Maria? O início de tudo e tal. Foi fácil? Foi difícil? E as pessoas amavam, era a melhor parte. As pessoas gostam. Por quê? Porque era de propósito. As pessoas gostam de contar a própria história, né? As pessoas gostam de contar a sua própria vida, né? E ali eu sabia que eu estava vendendo. Então se você é vendedor, anota essa aí, tá? E quem não é vendedor hoje em dia, né? Então perceba, as pessoas gostam de contar a própria história. Isso é uma técnica de venda. E eu usava isso. E depois, mesmo quando já não estava de repente vendendo, pelo menos não imediatamente, eu chegava nas casas, eu ia visitar os membros da igreja quando era pastor, então eu perguntava a história deles, como é que foi a chegada deles e tal. Aprenda isso. Você chega no capítulo 23 de Josué, Josué tá velho, e ele sabe que tá faltando poucos dias para ele morrer. E ele reúne as tribos de Israel, e ele começa a recapitular a história dele e do povo, né, com Deus. E ele vai contando cada momento que eles foram passando, escolheu alguns, né, se fosse contar todos, tinha que ser uma Barça, né, para registrar. E o Josué faz promessas de futuro, animando o povo. Legal envelhecer assim, né? Tomara que eu e você sejamos assim também. Envelhecer com positividade. Não aquele velho rabugento, fica só vendo o erro dos jovens, né? Se torna moralista, legalista. Quando era jovem, tocava o terror, de tanto que pecava. Aí ficou velho, não aguenta mais pecar, aí fica só condenando os mais jovens. Mas tem velho não, tem pessoa que envelhece jovem, né? A pessoa envelhece assim com alegria, com disposição, ela envelhece com graça, com paciência. É Josué. O Josué está envelhecendo aí agora e o Josué está fazendo promessas de futuro, de positivo, vocês vão vencer, vai ser uma bênção e tal. E o que eu acho mais interessante é que o Josué fica recapitulando não a sua própria história, mas a história de Deus. Josué está velhinho e a boca dele quando se abre para falar de Deus. Lê lá capítulo 23 de Josué. Ele está falando o tempo todo das conquistas de Deus. A nossa história, amigos, é uma história de Deus. É tudo sobre Ele. É Ele nos usando, né? A glória é dele. Paremos de roubar a glória de Deus. Vamos abrir os lábios para falar de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para comunicar Deus para as pessoas, né? E Deus há de fazer o nosso nome como o nome de Josué, fazer a gente prosperar em todos os sentidos. Mas a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que se coloca como uma voz. Eu li hoje, né, João Batista. Quem é tu? João Batista falou, sou uma voz. A voz que clama no deserto, como disse Isaías. Somos uma voz a comunicar Jesus para as pessoas. E Josué vai emendar no capítulo 24, você lembra que ele vai dizer assim, tome a decisão de vocês hoje. Eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor. Né? Josué vai dar o principal conselho, tá? Quando você lê 23 e 24, é um só. Pré-condição para ser um conquistador poderoso e motivador como foi Josué. Precisou de muita motivação, né? E agora ele está motivando o povo. Terminando, Josué vai dizer assim, amem de todo o coração ao Senhor seu Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo, viu, para ter uma vida próspera. Amar a Deus de todo o coração. Que seja assim, começando uma nova semana de trabalho para muitos, né? Que Deus te abençoe. Que você possa viver falando de Deus. Para quando envelhecer, continuar só falando de Deus e envelhecer jovem. Deus te abençoe. Bom dia.